Graça e paz, amados irmãos, vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Os nossos cultos de quartas é um culto de oração e de estudo da palavra. E eu queria, dentro desse momento, começar também com uma leitura de um versículo bíblico, do qual Deus tem falado grandemente ao meu coração, que se encontra no livro de Isaías 41, versículo 10. Tá? Isaías 41, versículo 10. Diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Esse é um versículo que vem dentro de um contexto ali que a gente chama de Deuteronomias, segunda parte do livro de Isaías, que trata da consolação do povo de Deus, né? O povo que estava no cativeiro, veio então essas revelações para encorajar, sabe, e consolar o povo do Senhor, né? E então esse povo escolhido que Deus estaria ajuntando de volta para si, o Senhor dá essas palavras. Essas palavras, essas promessas permanecem para mim e para você até hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas. Essa palavra aparece nas Escrituras 365 vezes. Ou seja, para cada dia do ano, nós temos um não temas do Senhor. Para cada dia, sabe, que levantamos, tem um não temas, porque o Senhor é conosco. Não te assombres, né? Aqui a ideia também é de não temas, mas com o medo também relacionado diante das circunstâncias. Então ele fala, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então o eu sou, o Jeová, é Deus, né? E então esse Deus, ele nos garante que nós não precisamos nos assombrar, dependente do que aconteça, porque ele é nosso Deus. O pronome pessoal, não simplesmente nós pertencemos a ele, mas ele também diz que ele é nosso, eu sou o teu Deus. Ele fala, então, não te assombres, eu te fortaleço. Ele dá força. Eu te ajudo. Ele nos ajuda, porque se ele nos ajudar, verdadeiramente seremos ajudados. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Talvez Pedro foi o que mais experimentou dessa verdade, né? Quando ele estava no barco, né, e Jesus caminhou sobre as águas, e Jesus disse, não temas, porque sou eu. Nessa experiência de Pedro, Pedro caminha em direção ao mestre, porque o mestre o chamou. Então Pedro olha para o lado, olha para o outro, vê as circunstâncias e começa a afundar. E parece que eu consigo ouvir a conotação ali desse Deus que diz para ele, não temas. Sabe, não temas, não te assombres com a tempestade, com o mar ao redor, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te sustento e eu te levanto com a destra da minha justiça. O Senhor Jesus o tomou pela mão e o fez flutuar. Esse é o nosso Deus. Nós vamos orar agora, meus irmãos, para dar início então a esse culto. E nessa oração inicial vamos incluir alguns nomes de irmãos nossos que estão enfermos. Então faça da minha oração a sua, tá bom? Depois dessa oração nós vamos dar continuidade ao culto, tá? Com a leitura bíblica. Diz assim, vamos orar então. Senhor, em nome de Cristo, com os méritos de Cristo que entramos na tua presença. Não temos nada para te oferecer, ó Deus, a não ser o nosso coração, as nossas intenções de te adorar. A nossa razão se humilha diante da tua soberania, reconhecendo que somos pó, finitos, falhos e que dependemos de ti. Senhor, te entregamos então a nossa vida. Ó Deus, precisamos do teu cuidado. Tu sabes, ó Deus, quantos irmãos nossos que estão em dificuldade, que estão com
a saúde debilitada por causa do Covid. Então nós colocamos no teu altar a vida do Johnny, da Gislaine, do Juan, do Rafael, pai do pastor Marcos, da irmã Marilda, da Emily, da Gabi, pai da avó Ruth, da Alessandra, da irmã Luciane, pai, da Priscila, da Giovana, do vô Antônio, Senhor, o pastor Renato, o Valmir, sabe, Deus, a Érica, a Bruna, Pai, todos esses com Covid. Nós também queremos interceder, ó Deus, pela vida do Mateu, do Wesley, Pai, que o Senhor fortaleça o teu servo. Como precisamos das suas forças, ó Deus, que o Senhor se renove sobre nós. E também pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através desse culto, que o Senhor aceite a nossa adoração, o cântico entoado, essa oração feita. Confiamos em Ti, ó Deus, e Te entregamos nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos continuar o culto. Graça e paz, irmãos. Agora é o momento para nós lermos e meditarmos na palavra do Senhor. Nós vamos ler Romanos, capítulo 11, do 1 ao 24. O título é Deus não rejeitou o seu povo. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida, como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos.
Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e, de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Deus os abençoe, irmãos. Olá, irmãos, vamos louvar ao Senhor, vamos louvar juntos. E eu gostaria de cantar uma canção com a qual nós podemos declarar ao Senhor: Senhor, nada somos sem Ti. Senhor, o Senhor é o nosso respirar, o Senhor é o nosso sustento. Do Senhor vem o nosso fôlego de vida. Então, com essa canção, Meu Respirar, eu acredito que nós podemos declarar isso ao Senhor, que nada somos sem Ele, que dependemos dEle, que precisamos dEle, e que realmente Ele seja, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, o nosso respirar, o nosso fôlego de vida. Vamos cantar Meu Respirar. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito, vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti. E eu perdida estou sem Ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito, vivendo em mim. E este é o meu pão, e este
Perdida estou sem ti. Perdida estou sem ti. Perdido estou sem ti. Jesus, perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Amém. Vamos cantar também Descansarei. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem,
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Jesus. Que hoje, irmãos, possamos ouvir a voz do Senhor. Possamos buscá-lo de todo o nosso coração e ouvir a sua voz, a voz que quebra, como a palavra diz, quebra todos os cedros, a voz que traz restauração, a voz que traz cura. Que possamos ouvir a voz do Senhor, possamos adorá-lo também através dessa canção, a voz. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor quebra todos os cedros. Tua voz ecoa, majestade. Tua voz ecoa, santidade, Deus, com poder, como um trovão, ouço tua voz, trazendo cura e libertação, ouço tua voz, quebra os grilhões, alivia os aflitos, transforma os doentes e os oprimidos, ao som da tua voz, ao som da tua voz. O teu poder faz inferno tremer, nada e nem o mal pode prevalecer, ao som da tua voz, ao som da tua voz. Com poder, como um trovão, ouço tua voz, trazendo cura e libertação, ouço tua voz, quebra os grilhões, alivia os aflitos, transforma os doentes e os oprimidos, ao som da tua voz, ao som da tua voz. O teu poder faz inferno tremer, nada e nem o mal pode prevalecer, ao som da tua voz, ao som da tua voz. Oh, ao som da tua voz, ao som da tua voz. Oh,
som da tua voz, ao som da tua voz. Ao som da tua voz, ao som da tua voz. Amém. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus, mais uma oportunidade de podermos nutrir nossa alma com a palavra de Deus. Estamos aí numa série de mensagens a partir da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? E hoje vamos discorrer, se assim Deus permitir, capítulo 3, a partir do verso 14. Vamos até o 18 hoje. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Paulo, então, nesse texto percebemos que ele se coloca de joelhos para orar. Ele diz que esse ato existe uma razão. São as coisas que Deus havia revelado a ele já anteriormente. Ele está falando de inúmeras bênçãos que ele já citou aí nos capítulos anteriores. Então ele ora por essas inúmeras bênçãos para com os efésios. São incontáveis bênçãos. Nós vemos isso desde o capítulo 1. Então veremos que Paulo ora pelas bênçãos citadas anteriormente. Apesar de o apóstolo Paulo fazer isso pelo amor que ele tem para com os efésios, a igreja ali de Éfeso, ele se apresenta como um homem de Deus, visto que um homem de Deus tem por característica uma vida de oração, como é o exemplo maior do Senhor Jesus. Em todo o seu ministério, Jesus sempre foi encontrado orando, e Paulo não poderia ser diferente. Como um autêntico discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele é apresentado aqui como um homem maduro, um homem que ora, um verdadeiro crente. Por mais que Paulo seja um excelente pregador, e nós disso sabemos, que ele pregue a mensagem genuína do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, os esforços do apóstolo Paulo, ele não poderá produzir nenhum fruto, a menos que o Senhor Jesus fertilize em suas bênçãos. Portanto, irmãos, nós precisamos entender e devemos aprender que a oração ela deve acompanhar o ensino. Nós que lemos a palavra, nós que pregamos a palavra, a oração ela deve acompanhar o ministério da pregação da palavra, da leitura das Escrituras. Nós que fazemos parte do povo de Deus, que buscamos ao Senhor nas Escrituras Sagradas, só então haverá êxito, irmãos, para quem prega ou para quem ouve a mensagem, para quem lê as Escrituras. Só haverá êxito para quem ouve essa mensagem se o Senhor agir. Caso contrário, essa semente, irmãos, ela será infrutífera. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Nós não podemos esquecer que o crescimento vem de Deus. Nós dependemos dele. Nós temos isso em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E é por esta razão, porque o crescimento vem de Deus. Por mais que seja espetacular o que já havia sido pregado,
pelo apóstolo Paulo em suas cartas, registradas nos capítulos anteriores, o crescimento referente a tudo o que ele já havia falado ali depende exclusivamente de Deus. E não estou dizendo que Deus não usa os que plantam e os que regam. Estou dizendo que, se Deus não estiver presente, a semente morrerá daquilo que se plantou. Não adianta regar. E Paulo sabe muito bem disso. Então ele diz: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, porque o crescimento vem do Senhor. Ele faz isso para não se perder o que foi ensinado até aqui, do que foi pregado até aqui, de todo o trabalho empregado. Todo o trabalho empregado até aqui deve ser sustentado pelo Senhor. Então Paulo pede ajuda a Deus, e Paulo faz isso através da oração. Uma certa feita, o Senhor Jesus, falando com Nicodemos, um fariseu, conhecedor da lei, Jesus, ele afirmou sobre a ação do Espírito Santo, de que o Espírito Santo sopra onde quer. É a vontade de Deus. É pela ação direta de Deus. No novo nascimento há uma ação direta dele, do Senhor. E é nisso que vem o nascer de novo. É o nascer de Deus. Então, mesmo que se plante de forma correta, mesmo que haja cuidado ali adequado para a manutenção da vida do novo crente, por assim dizer, né, regando ali de acordo com o crescimento, mesmo assim, ainda há uma dependência de Deus. E isso não é uma questão religiosa. A obra de Deus não está desvinculada de si. Não é uma questão simplesmente prática, de ordem pragmática. A glória pertence ao Senhor, a glória é dele. Dependemos do milagre de Deus. Dependemos do formidável. O Senhor, o formidável, pertence ao bom Deus. E por isso Paulo coloca aqui na carta aos Coríntios o mas. Isso quer dizer que, apesar de se fazer tudo dentro dos conformes, existe uma condição para que haja o crescimento. A ação de Deus que se plantou e regou. Deus que conduziu esses que plantam e esses que regam. Mas é necessário que Deus continue numa ação extraordinária, fazendo que haja o crescimento. Ele vem do Senhor. Então, nós vamos aqui para o verso 15 e vamos ler então de forma corrida, né? Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Como Paulo já vem mencionando no contexto que o que era dois povos, judeus e gentios, agora se tornou apenas um, então ele acrescenta de quem toda a família. E isso inclui os da terra, de todas as nações, bem como também os que estão nos céus e na terra. Todos os que foram inseridos na família de Deus recebem o nome, como diz o texto. O nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. É Ele que uniu todos, fazendo-os uma só família agora, nos céus e na terra. Houve, irmãos, um ajuste que transcende a terra. E isso Paulo revela na carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 20, que diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É isso, então, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. É o Pai nosso que está nos céus, né? Que na oração ensinada pelo Senhor Jesus, que é Ele que nos habilita em sua família, a família de Deus, e Ele faz isso pela adoção de filhos pelo Espírito Santo, de quem toda a família
recebe o nome. São esses que recebem o nome, somente através desse nome, Jesus Cristo. É somente através do nome de Jesus, do Filho de Deus, é que temos o vínculo dessa união, como diz o texto, de quem toda a família. Ao recebermos, então, esse nome, estamos recebendo a adoção de filhos. Portanto, agora fazendo parte de toda a família. Nesses versos, Paulo ele se coloca de joelhos e ele revela que está orando por aqueles que já receberam a identidade de filhos de Deus, dos que já têm Deus como Pai, né? De quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Não são mais órfãos, mas ora por aqueles que recebem o nome. Somos marcados por Deus e recebemos seu nome. Agora Deus, o Criador, é nosso Pai. Temos por assim dizer, uma certidão de nascimento onde consta lá, fulano de tal, filho de Deus. Pronto, irmãos. Estamos agora muito bem identificados aqui nesse verso, de quem toda a família. Somos uma família. Então agora Paulo vai fazer o pedido no próximo verso, o verso 16, que seria assim o objeto do seu desejo pelo Espírito Santo, a sua inspiração como uma santa ambição. E o verso 16 diz: Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Nós vemos que o argumento da oração de Paulo, e o que nunca poderia ser outro, ele tem como base, quer dizer, o seu pedido é segundo a riqueza da glória de Deus. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória. Então, primeiro Paulo, ele vai colocar aqui que ele deseja que sejamos fortalecidos segundo a riqueza da glória de Deus, para que então possamos progredir. Não podemos, irmãos, progredir sem que haja crescimento. Estamos aprendendo na palavra de Deus, é isso. Nascemos, agora precisamos crescer. Então, nós, de forma simbólica, devemos deixar o leite. O leite deve cessar. Nós devemos migrar para alimentos mais sólidos, um conteúdo mais consistente da palavra. Precisamos desenvolver. Muitos não querem se desenvolver e se limitam em tarefas diversas na igreja. Então não crescem espiritualmente porque não nutrem-se do alimento verdadeiro. Ficam fracos, doentes e muitos que já dormiram espiritualmente. E não se importam mais em amadurecer, estacionam. Precisamos de obreiros, precisamos de músicos. Há tantas necessidades na igreja, não há dúvida. Mas essas coisas não nos fortalecem. Nós não podemos nos reduzir a isso apenas. Não seremos, irmãos, aprovados se nos apresentarmos diante do Senhor meramente como músicos, por exemplo. Há excelentes músicos no mundo e isso não conta. Nós precisamos de ser fortalecidos pelo poder de Deus. Naquele dia, não importa se você é o zelador ou o pastor da igreja. O ofício de obreiro não nos fortalece. Pelo contrário, muitas vezes nos desgasta. Muitos, então, buscam e vivem numa vida medíocre. Buscam apenas cargos para se ocuparem, tornando essas pessoas tão ocupadas que esquecem de suas próprias almas, do que é mais importante. E como elas estão fracas, elas não têm forças para orar. Paulo estava fortalecido, por isso ele diz: peço a Deus. Veja as condições do apóstolo Paulo. Ele havia sido banido. Ele está preso em Roma, sem a companhia dos irmãos.
mas ele tem força para orar pelos irmãos, pela igreja de Éfeso. É disso que precisamos. Precisamos ser fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo. Isso porque Paulo, mesmo em cadeias, está fortalecido com o poder de Deus. E sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus. Então, como uma nova criatura, agora nós precisamos ser fortalecidos com poder. O nascimento acontece uma vez, mas o crescimento ele acontece em todo o tempo de nossa peregrinação, dia após dia, e isso vem mediante o seu Espírito, como diz o texto, para que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo. E novamente Paulo coloca como o princípio de todas as bênçãos que tudo procede do Espírito Santo, inclusive o crescimento. Que sejamos então fortalecidos com poder mediante seu Espírito. Essa dádiva do Espírito Santo, ela não acontece através de nossas boas obras, como já afirmamos aqui, mas que há adjetivos aonde? Na glória de Deus. E esses adjetivos já é o bastante. Essa concessão ao que Deus nos dá, ele vem segundo a riqueza da glória de Deus, de sua glória. Então, em Cristo somos agraciados por um Deus que é rico em misericórdia. E essa força que recebemos dele, irmãos, ela é depositada no homem interior, como quando finaliza o verso aqui, no íntimo de cada um. E isso quer dizer que, ainda que nosso exterior pereça, ainda que nosso corpo ele sofra perdas, perca de saúde, de beleza, de vigor, ou tudo que de repente pertence ao nosso corpo externo, como honras, riquezas e coisas afins, ainda que nosso homem exterior ele pereça, o interior, contudo, se renova a cada dia, porque este poder que nos fortalece mediante o Espírito Santo, ele está no íntimo de cada um, concedido pelo Senhor. Nós temos isso no texto da carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4,16. Olha o que diz. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Paulo, então, ele continua sua oração aqui agora no próximo verso. E agora ele roga a Deus que ele seja a nossa companhia. Veja aqui, vamos ver o verso 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. É a presença do Senhor, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Então, Paulo explica o que está contido no termo usado no verso anterior, no íntimo de cada um. É a habitação de Cristo, é o que deve acontecer no íntimo de cada crente. É a habitação de Jesus, a habitação de Deus, né? Como diz o texto, que Cristo habite no coração de vocês, quer dizer, no íntimo de cada um. Paulo então se coloca de joelhos para pedir isso, para pedir que Deus habite em nós, habite em sua igreja, porque Paulo sabe que se Cristo habitar em nós, não poderemos sofrer nenhuma carência significativa com a habitação do Senhor em nosso ser. Porque se temos Deus no íntimo de cada um, temos tudo. De nada mais precisaremos, porque Ele é a fonte de toda alegria. Cristo é a fonte de toda esperança. Cristo é a fonte de toda paz. Cristo é a fonte de toda felicidade. Por mais que nossos caminhos se desgastem, nós somos renovados interiormente pela habitação de Cristo no coração. Porque Cristo é o verdadeiro caminho, Ele é a verdadeira vida, Ele é a verdade. E isso
nos liga novamente à introdução do pedido que Paulo faz no verso anterior. É mediante o quê? Mediante o Espírito Santo, que pela fé, agora no verso 17, pode Cristo habitar em nós. Seria, irmãos, ridículo nós pensarmos que Cristo poderia ser recebido sem o Espírito Santo. Nós precisamos crer nos dois, em Cristo e no Espírito Santo. Porque à medida que participamos de Cristo, gradativamente somos fortalecidos com poder pelo Espírito Santo. Em outras palavras, aqueles que possuem o poder espiritual de Deus são aqueles que em quem Cristo habita. E ainda nos revela, irmãos, o texto aqui, o método pelo qual se obtém esse benefício tão maravilhoso. É pela fé. Além de crermos nele, no Senhor, recebemos ele em nós. E dele nós desfrutamos na qualidade de nosso bendito Salvador. Isto é maravilhoso. Que sejamos fortalecidos de forma a estar enraizados no amor de Cristo, como uma árvore que possui raízes profundas, e que essas raízes, irmãos, estejam em algo que não pode ser abalado. Quer dizer que, se estivermos alicerçados no amor de Cristo, não teremos dúvidas de nossa salvação. Se sou salvo porque Deus me amou de tal maneira, estou seguro. Se creio no Filho unigênito de Deus, então não perecerei, mas obterei a vida eterna. Que nossas raízes, irmãos, não sejam superficiais. Nossas raízes não estejam firmadas em nossas boas obras, ou até mesmo em nossa obediência, em nossos méritos, em nossa justiça própria, porque não há merecimento em nós mesmos. É como uma casa na areia, uma árvore sem raízes. Não é apenas firmar em algo, mas precisamos nos firmar em algo seguro. Por isso, precisamos nos firmar onde? Em Deus, nos méritos de Cristo. Há méritos apenas no unigênito Filho de Deus, o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Há méritos apenas nele, quer dizer, no amor de Deus que nos amou. É o amor de Deus. Isso é se firmar em algo seguro, o quanto ele nos amou. Isso, irmãos, é tão profundo e nos dá, é isso que nos dá a verdadeira estabilidade, o quanto Deus nos amou. Porque se estamos apoiados em Deus, estamos apoiados em algo firme. Deus é amor. Ele é o Todo-Poderoso, como uma rocha que não se abala. Nada é capaz de abalar o trono do Altíssimo, porque Deus é firme. Pelo contrário, ele faz estremecer os céus e a terra sem que precise se levantar, mas apenas com o sopro de suas narinas. Veja que maravilha que o verso 18. No próximo verso, Paulo nos leva à experiência dessa segurança, da segurança que é Deus. A nossa experiência dessa segurança é que Cristo habite no nosso coração. E vamos ver isso no verso 18.
No entanto, entendemos, irmãos, Deus é maravilhoso, Ele derrama esta porção de seu amor infinito, e esta ação de Deus sobre nós, o seu povo, ela vem como uma lâmpada que ilumina todo o nosso ser. Mesmo assim, não podemos esquecer, irmãos, que é necessário que seja com todos os santos. Como revela o texto, não é possível medir o amor de Deus de forma individual, apenas de forma coletiva. E vemos isso, essa pluralidade na oração do Pai Nosso. Só é possível compreender, então, mesmo sendo uma porção com dimensões extraordinárias, porque o amor dispensado de Deus para conosco é muito grande. Só podemos compreender com todos os santos. Só assim isso é possível. Os crentes, irmãos, se tornaram santos pela fé, como nós vimos no verso anterior. Pela fé concedida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e é por isso que Cristo habita na sua igreja, em cada indivíduo, particularmente, no coração, no íntimo de cada um. Os efésios, eles deveriam perceber a grandeza do amor de Cristo pelos homens, que emana da fé. Paulo ora nesse propósito. E não há maior bênção, irmãos, nesse mundo do que cada um de nós saber, sentir e poder mensurar o quanto Jesus nos ama, o quanto Ele ama sua igreja. Amou ao ponto de vir aqui buscar. Deus nos amou ao ponto de entregar o que Ele tem de mais precioso, o seu próprio Filho. E aqui nós vemos, o apóstolo Paulo está revelando que não é um amor limitado às divisas da Judéia, mas um amor tão grande, um amor que alcançou a Judéia, a Samaria, até aos confins da terra. É uma sabedoria agora revelada, atingindo os gentios em toda a terra. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos. Vamos orar para encerrar esta mensagem. E eu quero utilizar a oração desse texto aqui que acabamos de ver. Uma oração que o Espírito Santo conduziu o apóstolo Paulo para a igreja de Cristo. Oremos então, irmãos. Por esta razão, Senhor, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, de joelhos diante de Ti, ó Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Peço a Ti, ó Deus, que, segundo a riqueza da Tua glória, o Senhor conceda a cada um de nós que sejamos fortalecidos com o poder mediante o Teu Espírito, o Espírito Santo. E que isso aconteça, ó Deus, não de forma externa, mas interna, no íntimo de cada um de nós, Senhor. E assim, pela fé que o Senhor nos concedeu, que Cristo habite no coração da Tua igreja, Senhor, para que possamos estar enraizados e alicerçados no Seu amor, ó Pai. Isso para que, então, com a igreja, com a comunidade, com todos os santos, nós possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste grande amor de Deus. Te pedimos, ó Pai, por Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, na paz de Cristo. Amém. Estamos chegando ao fim de mais um culto, agradecendo a Deus pela ministração da palavra, acreditando realmente que Deus ele completa isso em nosso coração, que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes de tudo isso que nós ouvimos. E agora nós vamos só encerrar, entregando esse momento nas mãos do Senhor e acreditando, na fidelidade dele, acreditando nas bênçãos e no seu favor imerecido para com as nossas vidas, E que ele nos ajude a caminhar, a seguir com Deus, seguir na direção dele, segurando na sua forte e poderosa mão, que pode nos levantar e não temer, porque ele é o nosso Deus, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso refúgio. Amém? Então vamos
orar agora, meus irmãos, encerrando esse momento de culto, tá? Nos acompanhe através da rede social. Por enquanto nós estamos sem culto presencial, né, nesse momento difícil, mas que o Senhor venha fortalecer a cada um. Se precisar de alguma coisa, procure os líderes da igreja, pode nos procurar, pastor Marcos, pastor Luciane, a irmã Luciane, pastor Renato, minha vida, nós estamos à disposição para servi-los. Amém? Vamos orar? Senhor, te entregamos esse momento de culto. Não temos, ó Deus, realmente palavras para agradecer por todo o seu cuidado, por toda a tua fidelidade e por saber, ó Deus, que temos um livre acesso ao Senhor através dos méritos de Cristo, do sangue de Cristo vertido na cruz, e também saber, ó Deus, que as nossas orações são ouvidas em nome de Jesus. E para quê? Para que o Senhor, ó Pai, seja glorificado. Então, ó Deus, queremos te glorificar sim, através das respostas das nossas orações, através das curas que sabemos que o Senhor vai ministrar em nosso meio. Ó Deus, chuvas de bênçãos, nós acreditamos, ó Deus, que receberemos, ó Deus, com isso. Que brado de vitória a tua igreja vai declarar, ó Deus, no final dessa tempestade. Ó Deus, então nos ajude a não olhar, ó Deus, para o mar, mas que nós possamos olhar firmemente, atentamente para o Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai, cada vida, cada irmão que estiver assistindo esse culto. Pai, cada família representada seja tocada pelo Senhor. E assim nós encerramos pedindo que a tua graça, o teu amor, ó Deus, as tuas consolações estejam sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém. Excelente final de noite para você, meu irmão. Deus te abençoe.